É o seguinte, a esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado, ocorre quando o órgão é infiltrado por células de gordura. Dados do Instituto Brasileiro do Fígado apontam que cerca de 30% da população do país sofre com a doença. Ela geralmente não provoca sintomas, por isso tem gente que nem sabe que tem o problema. Eu vou conversar agora ao vivo sobre esse assunto com o médico gastroenterologista Jofre Rezende Neto, que está aqui conectado com a gente. Doutor, bom dia. Bom dia, Wilker. Satisfação estar aqui falando com você. Satisfação recebê-lo também, doutor, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante, né? Então, diga pra gente, quais são os sintomas mais comuns dessa chamada esteatose hepática que a gente conhece como gordura no fígado? Tá aí o grande problema, ela não tem sintomas, enquanto está na fase de esteatose. Então, ela é uma doença progressiva. Quando ela começa com um acúmulo de gordura no fígado, ela não dá sintoma nenhum. E aí, ela vai gerando inflamação no fígado, inflamação subclínica, que apesar do paciente não ter sintoma, a célula hepática normal, ela vai sendo inflamada e pela célula de gordura até o ponto que a célula morre, o hepatócito morre e gera um processo de fibrose, que é a cirrose hepática. Então, hoje, é mais comum cirrose pela esteatose, pela gordura, do que pelo álcool. E aí a gente só vai ter sintomas numa fase bem avançada da doença, quando a gordura virou hepatite ou mesmo cirrose. Entendi. E como que é feito então esse diagnóstico se a gente considerar que muitas pessoas não apresentam sintomas? Bom, a esteatose hepática, ela é considerada uma comorbidade da obesidade, do excesso de peso, e geralmente ela nunca vem sozinha. Então, aquela pessoa ali que está 10, 15 quilos acima do peso, é 90% de chance dela ter esteatose hepática. A esteatose hepática ela é uma doença metabólica. Pode ter em pacientes magros? Sim, exceção, tá? Muito agora. A exceção de quem está acima do peso é de não ter esteatose. Então, muitas vezes, ela é descoberta porque a pessoa está fazendo um exame por causa de outra coisa. Ela fez ali um ultrassom do abdômen e aí ele vem no laudo esteatose hepática. Então, se você está acima do peso na balança, significa que tem excesso de gordura corporal. Essa gordura ela se acumula em todos os órgãos, inclusive no fígado. E no fígado recebe o nome de esteatose. Entendi. Agora, doutor, quais são os principais fatores de risco associados à esteatose hepática? O senhor já mencionou aí a questão do sobrepeso. Existem medidas ali que a gente pode tomar para se prevenir desse tipo de problema? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia, considerando, inclusive, a questão do peso que o senhor já mencionou? Bom, o sedentarismo talvez seja aí um dos piores fatores de risco para a esteatose hepática, tá? Então, quando eu junto ali o sedentarismo junto com uma alimentação muito rica em carboidratos, ou eu tenho ali muito fast food industrializados que existe, né, por exemplo, biscoito recheado é riquíssimo em frutose. A indústria alimentícia ela utiliza a frutose como açúcar dos alimentos processados. E essa sobrecarga aí, ela gera gordura no fígado. Então, a melhor prevenção é a prevenção como é para qualquer doença crônica, diabetes, hipertensão. Aliás, elas andam juntas, tá? Na chamada síndrome metabólica. É aquele paciente que ele tem pressão alta, ele tem diabetes, ele tem gordura no fígado, tá? Isso aí é um pacote, geralmente eles andam juntos. Então, melhor prevenção, prática contínua de atividade física e utilizar alimentos processados a caráter de exceção e não incorporados na rotina. Tá certo. E além do fígado, a esteatose hepática, imagino que ataque ali, traga prejuízos à saúde em geral, né, doutor? Quais são as possíveis consequências desse problema?
Não, a bem da verdade é que, como eu falei, a esteatose hepática em si, ela é uma doença local do fígado, só que ela não vem sozinha. É difícil, por quê? Porque em 90% das vezes, ela é causada pelo sobrepeso. Então, quem está com sobrepeso, ele tem problema em outras áreas, mas não por causa da esteatose hepática, e sim da gordura. A esteatose hepática nada mais é do que uma manifestação do excesso de gordura corporal no fígado. Raras exceções de doenças genéticas ou mesmo aí de algumas hepatites virais é que essa gordura vai se acumular no fígado por outra causa que não o excesso de gordura corporal. Tá, e quais são os tratamentos? Tratamento é perder peso, infelizmente. Qualquer tipo de medicação, quando a gente ouvir falar aí de Silimalon, Forfig, os gastroprotetores, hepatoprotetores, né? Que às vezes se utiliza muito por aí, eles não têm eficácia comprovada. A única estratégia que realmente funciona são tratamentos para perda de peso. Então, quem busca tratar a esteatose hepática, ele não tem que procurar o hepatologista. O hepato vai mandar ele perder peso. Então, ele tem que procurar ali, se for um caso de obesidade avançada, uma cirurgia bariátrica. Hoje existem muitas drogas que, por exemplo, o Ozempic, Saxenda, que já eram usados para o diabetes, hoje para a obesidade, e que cabem muito bem aí nesse papel. E nos Estados Unidos, talvez o único procedimento realmente que tenha sido validado com uso label para o tratamento da esteatose hepática é o balão intragástrico, que é um tratamento para sobrepeso, em que a pessoa, por endoscopia ali, coloca uma prótese no estômago, perde peso e melhora, e tem melhoras metabólicas em geral, inclusive a melhora da esteatose hepática. Tá certo, doutor. O senhor falou aí sobre a questão da atividade física, ser importante. Existe uma recomendação específica sobre qual atividade pode ser mais benéfica ou sobre a periodicidade disso? Bom, o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia recomenda como tratamento para qualquer doença metabólica são 200 minutos por semana. 200 minutos por semana, se a gente calcular que são 40 minutos diários, são 5 vezes por semana. Se a pessoa fizer 50 minutos diários, já são 4 vezes. Então, essa é uma medida para que o exercício físico tenha um papel metabólico importante. Qual o melhor exercício? É aquele em que a pessoa tem mais aderência, ou seja, aquela que ele encontra prazer ali, ou com um grupo de amigos, ou mesmo só, mas em que aquilo seja um momento de relaxamento e que a pessoa goste de ir. Porque não adianta a gente dizer que um exercício é melhor e às vezes a pessoa não tem um biotipo e não se adapta. Como a gente sabe que existem muitas condições que às vezes elas estão junto com a obesidade, de restrição de capacidade respiratória, de hipertensão. Então, o ideal é que isso seja feito indicado por um profissional da área de educação física, tá? Para que o exercício seja feito da maneira mais segura. Aliás, o tratamento de toda doença metabólica, como é o caso do diabetes, a obesidade e mesmo a esteatose hepática, idealmente ele deve envolver toda uma equipe multidisciplinar. Então, eu estou falando aí de um médico independente da especialidade, de um nutricionista, de um psicólogo, de um educador físico. Esse é um tratamento efetivo em que a pessoa melhora vários perfis metabólicos, esteatose, pressão alta, diabetes, e ainda pode, assim, ter o controle e manter o peso durante algum tempo. Tá ótimo, doutor. Obrigado, viu? Pela sua participação, pelo seu tempo aqui, pelas orientações para quem nos acompanha. Acho que o recado fica bem claro. O pessoal de casa tem que agir, né? Principalmente quem está acima do peso, cuidar melhor da alimentação e partir ali para alguma atividade física, seja ela qual for, é melhor do que ficar parado. Obrigado, viu? Até a próxima. Até mais, eu que agradeço. Tchau, tchau.